Estamos de volta com o programa especial Escolhe, Pois a Vida. Esse programa que traz um tema, uma pauta muito importante sobre a vacinação. E agora a gente começa aquele momento, né, das perguntas para a doutora Anísia, mas também quero deixar Dom Orani, o Monsenhor, muito à vontade para participar também, para fazer interação. Fiquem agora bem à vontade. Doutora, em todo o território brasileiro a vacinação já começou, mas ainda há muitas dúvidas. No caso da vacinação contra a Covid-19, as duas vacinas aplicadas no Brasil podem ter reação? E, se sim, as reações são diferentes? As vacinas, né, que foram aprovadas pela nossa Agência de Vigilância Sanitária e estão sendo aplicadas pelo Programa Nacional de Imunização, demonstraram segurança, ou seja, em toda a pesquisa feita, não causaram efeitos graves e também a eficácia dentro do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. No caso da vacina, que começa a ser produzida pela Fiocruz, essa eficácia já se demonstrou de 76% na primeira dose e com a segunda dose chegando a mais de 80% de proteção, no intervalo de 3 meses. Ambas as vacinas protegem para os casos graves e as hospitalizações. É possível, sim, existirem reações, todas elas estão descritas na bula. São reações leves, moderadas, tais como dor de cabeça. É possível, né? É possível ter, não que todos terão dor de cabeça naturalmente. É possível ter dor de cabeça, uma outra reação possível, um pouco de febre, enjoos. São reações que estão bastante bem descritas e eu recomendo a todos que acessem também os sites da Fiocruz e do Instituto Butantan, porque lá há uma página para registro de qualquer ocorrência. Mas até o momento não se verificou nenhuma reação mais grave relacionada com a vacina. E nós estaremos fazendo o controle de todo esse processo, daí eu ter falado, né, da nossa página, também as autoridades de saúde, a Anvisa, fazem esse controle também. Eu recomendo fortemente que todos que pertencem aos grupos que estão sendo definidos dentro do programa de imunização se vacinem, né? Isso é muito importante. Pois não, Dora? Uma constatação, claro, quando o corpo reage justamente na imunização, tem sempre, claro, certas consequências, evidentemente que faz parte da imunização. Qualquer vacina tem um pouco isso, pode não dar nenhuma, mas muitas vezes tem a reação do próprio corpo que vai produzindo os anticorpos também. Exatamente. Eu me lembro que no passado, uma das marcas da vacina era uma marca no ombro das pessoas, no braço das pessoas, né? Ficava aquela marca para a vida inteira, né? Isso. Se bem que você foi vacinada, né? Hoje não existe mais isso, né? Dessa forma, mas significa que o corpo está reagindo, né? Está produzindo os anticorpos, né? Exatamente. E nem todos têm reações. Apenas para dizer que essas reações, quando existem, estão dentro da normalidade, exatamente é o corpo reagindo, né? As vacinas, tem se dito que elas foram tão importantes para o aumento da expectativa de vida no mundo, quanto a água potável, né? Então, de fato, é um grande meio de preservar a saúde individual e a saúde coletiva. Mesmo a importância da vacinação. Quantas doenças, né, que no passado eram muito comuns, hoje são mais raras, né? E algumas foram até mesmo já eliminadas, né? São graças à vacinação. Com certeza. A varíola, né, que o senhor mencionou, até a marca, né, que todos chamamos no braço, o senhor sabe que a minha é na perna. Minha avó conseguiu fazer com que não dessem no braço, porque ela achava que ficava muito feio, então tem a minha marca de vacina da varíola na perna. Mas a varíola foi erradicada, né, uma doença erradicada graças à vacinação. A poliomielite, que afetou tantas pessoas em todo o mundo, né, e afetou a mobilidade, né, ainda temos hoje tantas pessoas, né, com as consequências da polio, né, daí a nossa campanha do Zé Gotinha, que tanto sucesso fez, também se conseguiu controlar o vírus
no território americano, e o sarampo, né, que, ao mesmo tempo que nos dá essa referência positiva, também vemos a reintrodução do sarampo, o que mostra a importância de estarmos em dia com todas as vacinas. Estamos aqui falando da Covid-19, mas o calendário de vacinação do Ministério da Saúde será mantido, então é muito importante atentarmos para todas as vacinas necessárias à proteção das crianças, dos jovens, dos adultos, dos idosos, né? Então, tem algumas vacinas que são para as crianças, algumas são para jovens, algumas são para adultos, né, que acho que nem tudo tem muito claro que sempre tem uma imunização a ser feita, né? Exatamente. No caso da Covid-19, ainda não existem, Dom Orani, mas estamos discutindo a própria Fiocruz, né, de realizar, junto ao grupo da Universidade de Oxford, esse estudo sobre o uso pediátrico da vacina e também para grávidas. O grupo de gestantes não se recomenda a vacinação, a não ser em condições especiais, né, de alguns locais, mas aí sempre com orientação médica. Ainda dentro da primeira pergunta, até para as pessoas elas terem também uma tranquilidade, né, para a gente poder deixar essas questões bem claras. Caso haja uma reação, qual é o procedimento? Qualquer reação pode ser comunicada no posto de saúde, né, onde é feita a imunização, no local onde é feita a imunização. O Serviço Municipal de Saúde, né, o Sistema Único de Saúde também está organizado para isso. A Anvisa, que é a nossa agência que autorizou as vacinas, está acompanhando, né, o desenvolvimento da vacinação. E tanto a Fundação Oswaldo Cruz como o Instituto Butantan têm uma página onde é possível fazer o registro de qualquer reação que suscite alguma dúvida, né? É possível fazer por essa página. Nós estamos aqui também com um teólogo. Há alguma dificuldade na questão doutrinal da pessoa se vacinar? Alguma questão que já houve muitas discussões, muitas questões nesse sentido também, através das mídias, né, sociais? Tem sim, tem aparecido. Aliás, não é novidade, toda vez que há uma campanha de imunização na história, a gente sabe que existem reações. Recentemente eu andei pesquisando sobre isso e vi, inclusive, panfletos do começo do século passado contra campanhas de imunização. Então, não é uma coisa que cause surpresa isso. Primeiramente, esses aspectos técnicos que a doutora Anísia Trindade está esclarecendo são fundamentais, porque quando não os conhecemos ou não sentimos confiança neles, isso se torna um meio assim de proliferação de ideias incorretas, distorcidas e, inclusive, às vezes, distorcidas com argumentação religiosa e com argumentação de tipo ético. Mais diretamente, Dom Orani, tem se levantado um questionamento por causa da utilização das linhas embrionárias na produção da vacina. Esse tema das linhas embrionárias, o aspecto técnico, certamente a doutora Nízia pode comentar melhor, se ela assim o desejar, mas a Igreja tem se posicionado repetidamente a respeito disso em documentos anteriores, seja da Congregação para a Doutrina da Fé, seja em documentos da Academia Pró-Vida do Vaticano e reforçadas recentemente pela Congregação para a Doutrina da Fé. Então, tem detalhes que especificam como é que se pode fazer uso da vacina que foi produzida mesmo com essas linhas embrionárias de fetos de aborto não espontâneo, sem incorrer em um erro do ponto de vista da moral e, portanto, sem pecar na linguagem católica. Sim. Dom Orani, Monsieur Castelã, eu considero assim, muito importante esse diálogo entre religião, fé, não é, e ciência. É muito importante o papel de lideranças religiosas como o senhor, Dom Orani, neste momento, ainda mais quando temos essa orientação da escolha pela vida. E no caso da nossa vacina, ela é feita mediante uma nova tecnologia, né, que é um vetor viral, que serve como um veículo para uma partícula do vírus
que provoca a doença. Quer dizer, e esse vetor não se reproduz, não se replica, né, o adenovírus. Quer dizer, é um pouco técnica a explicação, não quero entrar em detalhes. Não é feita Não é dessa feita. não é. É feita. Tem com a outra que linha, é, né? Tem uma que é e foi essa que gerou a maior polêmica internacional. E eu creio assim que é muito importante nesse momento nós pensarmos também nessa linha da escolha da vida, o quão é importante nós todos nos vacinarmos dentro das regras do programa, cada vez mais, que a gente espera que tenha mais vacinas contribuindo para isso, porque só realmente a cobertura vacinal, ou seja, mais pessoas se vacinando, é que a sociedade estará protegida, sabendo que ainda temos dúvidas com relação à transmissão do vírus. Sabemos sobre evitar a doença, evitar suas formas graves. Então, isso torna ainda mais importante que aumentemos ao máximo, né, essa cobertura. Doutora, nos casos já citados, né, como crianças e mulheres grávidas, quais são os outros fatores que impedem a pessoa de tomar a vacina? A única recomendação que se tem é em casos de febre alta, um resfriado leve, não há nenhum problema da pessoa ser vacinada. Claro, uma pessoa com um forte histórico de alergia, imunodepressão, ela sempre deve procurar o seu profissional de saúde, né, para acompanhar essa resposta, né, à vacinação, mas não há nenhuma contraindicação, a não ser esse caso de uma febre alta. Uma febre baixa não há nenhum problema. Mas uma febre alta realmente não se recomenda, como não se recomenda nenhuma vacina, né, nesse caso, para esperar o organismo estar mais recuperado e assim receber melhor, né, o imunizante. E após a pessoa ser imunizada, ela já pode deixar de seguir os protocolos, não usar mais máscara ou não mais fazer o uso do álcool em gel? Qual é o procedimento após a imunização? Bom, vamos por partes. Eu acho que o procedimento da higienização das mãos, né, além não só o álcool gel, mas a lavagem mesmo, é um procedimento que deve ficar para sempre, não é? Porque muitas das doenças nós contraímos dessa forma. Então, eu acho que é uma prática de higiene que devemos... Só acrescentando a isso, um dia perguntaram a Madre Teresa de Calcutá. Trabalhava com os pobres, com as pessoas de rua, tudo mais, e com muitas doenças. Ele não pegou nenhuma doença. Então perguntaram, como é que faz? Existe água e sabão, né? Ela respondeu, né? Para lavar as mãos, né? Já naquela época, a Madre Teresa se aproximava de tantas pessoas, mas tinha também essa questão da higienização das mãos. A higienização das mãos, né? O cuidado geral com o nosso corpo. E também, mas é importante esclarecer a todos que o uso de máscaras nós deveremos permanecer usando. Como eu disse, nós temos já os dados sobre a eficácia da vacina para os casos graves, para as hospitalizações. A nossa vacina da Fiocruz demonstrou uma excelente eficácia e até indícios, foi a primeira vacina a demonstrar até indícios com relação à não transmissão do vírus através do material coletado. Mas são dados ainda em estudo. O que acontece? Nós podemos não adoecer, mas podemos estar passando o vírus. Então, quando eu uso a máscara, eu estou pensando na minha saúde, mas eu estou pensando na saúde dos meus familiares, dos meus colegas e das pessoas de um modo geral, né? Porque a vida é um valor individual e coletivo, né? Então, eu acho que é muito importante esclarecer isso. E vamos estar monitorando todo o processo da resposta à vacina, a sua efetividade. Nós estamos iniciando pesquisas, não é, de acompanhamento a essa vacinação e todas as dúvidas que surgirem, como se faz, não é, Monsenhor, e também no trabalho científico, nós vamos estar trabalhando para esclarecer. E o escolha, pois a vida não é só para si, é para o outro também, né? Exatamente. Porque justamente a preocupação da higienização, da máscara, é uma questão de proteção apenas individual. Você está também protegendo o outro também, né? Por mais que julgue o contrário, por mais que fale o contrário, a pessoa está pensando no outro e não passar para o outro também, né? O vírus, que às vezes nem sabe se tem ou não, muitas vezes, né? É isso, exatamente.
Doutora, e quais as etapas agora, né, que a Fiocruz vai realizar, então, para a produção das vacinas? Nós estamos trabalhando em 2 processos simultâneos. Então, nós recebemos todo mundo agora já virou uma palavra de uso corrente, até a sigla IFA, né, que é o ingrediente farmacêutico ativo, que é o núcleo, né, aquela parte essencial de uma vacina, para simplificar. Então, nós recebemos esse IFA, ele está sendo, nesse momento, descongelado, né? Tem toda uma técnica gradual para não alterar, não é, as características desse insumo, e depois há várias etapas até chegarmos à vacina final. Formulações, testes de qualidade, é um controle muito rigoroso, né, até chegarmos à vacina final. Nesse momento, estamos exatamente nesse processo de preparação do IFA, já para fazer a fórmula final e todos os controles para que a vacina possa ser entregue ao programa de imunização. E o que falta para a Fiocruz fabricar o IFA aqui no Rio de Janeiro? Essa é o segundo processo. Nós já estamos no processo de incorporar essa tecnologia, estamos aguardando também alguns equipamentos que são necessários para essa etapa, mas já todos já encomendados. É bem complexo o processo, né, de produção dessa vacina específica, que é uma tecnologia nova, mas já em abril nós estaremos iniciando essa produção. Só que aí nós temos que entregar à Anvisa, a nossa agência de controle, lotes dessa vacina. Ela faz um controle também bastante rigoroso e a previsão é que a vacina totalmente nacional, né, nós vamos estar entregando em agosto ao Programa Nacional de Imunizações. Então, os brasileiros poderão ser vacinados com a vacina inteiramente feita na Fiocruz, inteiramente nacional, a partir desse momento, dona Anitta. Até lá esperamos que já tenhamos sido vacinados, né? Nós já... bom, não vamos falar aqui de idade, mas já seremos, né? Estamos nos grupos prioritários. Ainda né? não fomos, mas quem sabe seremos. Nós estamos nos primeiros, isso me perguntam todo dia, quando vai ser vacinado? Falei, quando chegar a hora, né, dona Anitta? Quando chegar a nossa hora, estamos aqui na fila, exatamente. Doutora, esse é um momento muito importante, né, para as pessoas que nos acompanham, porque daí elas têm, de fato, então, essa oportunidade de, através das mensagens, fazer perguntas que, às vezes, elas conversam em casa, com seus familiares, e aí agora elas podem perguntar diretamente para a senhora. Então, essa é uma oportunidade muito rica, proporcionada aqui pela Arquidiocese do Rio de Janeiro aos nossos ouvintes e internautas que nos acompanham. Chegou aqui uma pergunta sobre depois de quanto tempo de tomar a vacina a pessoa fica imunizada. Cada vacina se tem um acompanhamento, não é, desse processo. São tempos diferentes, são regimes de doses diferentes, como se diz. No dia de hoje, 10 de fevereiro, a Organização Mundial de Saúde aprovou o uso da vacina que a Fiocruz começa a produzir, né, a vacina Covid-19 Fiocruz, originalmente desenvolvida pela Universidade de Oxford. E essa vacina, ela é dada a primeira dose, os estudos demonstraram uma eficácia de 76%, que é alcançada em torno do 22º dia. Né? E, após isso, é recomendada a segunda dose no intervalo de 3 meses. Então, a vacina já estará protegendo os vacinados depois de 22 dias da primeira dose, mas não se sabe o tempo que leva essa proteção. Então, acho que esse é um fator muito importante. Daí a recomendação da segunda dose, esse intervalo de tempo foi o intervalo de tempo testado, estudado, né, já comprovado, e a vacina mostrou uma eficácia maior nessas 12 semanas. A recomendação hoje da Organização Mundial de Saúde é entre 8 e 12 semanas. O Reino Unido adotou o regime de 3 meses, de intervalo. Então, cada uma vai agindo de uma determinada maneira.
A Sônia Maria, ela nos pergunta o seguinte: boa noite, irmãos. Quem foi operado de câncer vai poder tomar a vacina? Há 4 anos fui operada e só tomo hormônio anastrozol. Não há nenhuma contraindicação para que uma pessoa com esse histórico de cirurgia de câncer, acompanhamento de câncer posterior, né, a uma cirurgia, se vacine, nenhuma contraindicação. Vou fazer, então, uma pergunta aqui que eu acredito que todo mundo quer saber, né? A senhora acredita que até o final do ano de 2021 toda a população brasileira estará vacinada? Temos fortes chances de que isso aconteça. Isso vai depender de outras vacinas que possam ser incorporadas ao Programa Nacional de Imunização. Eu sempre, apesar da Fiocruz estar com foco no desenvolvimento da vacina, né, que ela produzirá e que terá a capacidade dessa produção total, eu acho que é muito importante o acesso a todas as vacinas que passem pelos critérios de segurança e eficácia. No caso da nossa vacina, acho que tem um elemento importante, que é essa possibilidade do intervalo de 3 meses. Não é? Então, isso permite uma dose inicial com uma larga cobertura e esse tempo de produção. Nós entregaremos 200 milhões e 400 mil doses até o final do ano. Se pensarmos que o Instituto Butantan também fará uma entrega de um número expressivo de doses e outras vacinas poderão entrar, nós temos forte chance, sim, de ter essa cobertura vacinal e temos que trabalhar para isso. Já estão pedindo novas autorizações, né, para novas vacinas, né? Sim, sim. Até é interessante, quer dizer, o Brasil vai receber também, no caso da vacina, que será a vacina Fiocruz, né, Covid-19, também pelo mecanismo da Organização Mundial de Saúde, COVAX, né, que também definiu que o Brasil receberá essa vacina, né, porque já está também com a sua aprovação para uso. Então, acho que com esse concurso, como a dona Rani falou, possibilidades de novas autorizações que estarão em exame pela Anvisa, teremos, eu estou confiante que teremos essa condição. Nós teremos que trabalhar muito para isso, mas eu estou confiante que sim, teremos essa condição. Bom, Senhor, quando pensamos no segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo, o que nós podemos dizer às pessoas que hoje escolhem não se vacinar, optam por não se vacinar ou não confiam na vacinação? Bem, a Igreja Católica tem feito uma recomendação muito viva de que se vacinem. O Papa Francisco tem feito isso, a Congregação para a Doutrina da Fé, na nota esclarecedora que eu mencionei anteriormente também, mas evidentemente que é necessário ter respeito pela opção pessoal. Então, a argumentação que se faz é de que, primeiramente, nós temos o dever de proteger a própria vida, a própria integridade, a vida em todos os seus aspectos, e a integridade física. Não é que eu seja dono do meu corpo, do ponto de vista da nossa convicção cristã, não é que eu seja dono do meu corpo para fazer o que eu bem entender com ele de qualquer modo. Eu tenho que proteger a integridade física, a integridade da vida também no seu aspecto físico. E depois existe esse outro aspecto ainda. As minhas escolhas, elas têm impacto sobre outras pessoas. Então, é necessário pensar nisso e, sobretudo, naquelas pessoas mais frágeis e que podem ser impactadas negativamente com uma escolha negativa minha. Então, tudo isso deve, sem dúvida nenhuma, pesar. E aquelas pessoas que, com motivo justo, como, por exemplo, a doutora Anísia mencionou, com algumas alergias, ou situações que devem ser avaliadas com o auxílio técnico do próprio médico, essas pessoas, então, para elas, a gente recorda que tem uma responsabilidade muito grande de continuar, então, utilizando mesmo todos esses meios do distanciamento social, os meios de higiene, de profilaxia, da máscara, para, de um certo modo, compensar a impossibilidade pessoal, física, médica ou moral de tomar a vacina. É um momento muito diferente, muito especial, que nós vivemos, em que essa contaminação é mundial, né? É uma questão não é localizada aqui e acolá, mas é algo que se difunde. E nós temos exemplo
O próprio Santo Padre recebeu já 2 doses da vacinação já, né? O Papa Emérito também, né? Exatamente. Também. Eu acho que o exemplo muito edificante, não é, e muito importante, só para o senhor mencionar que mesmo as pessoas com alergias, elas podem tomar a vacina, só em casos de situações mais graves, né, alergias mais severas, tudo é sempre bom, né, o acompanhamento do profissional de saúde, mas em princípio não há uma contraindicação. Você está acompanhando o especial Escolhe, Pois a Vida, uma produção da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Lembrando mais uma vez que estão conosco nessa retransmissão do programa a Rede Vida de Televisão, a TV Canção Nova e também a TV Brasil. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já com o último bloco do nosso programa especial Escolhe, Pois a Vida.